sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia, vamos sentar. Deus abençoe o seu coração, a sua vida, esse momento maravilhoso que nós estamos aqui encontrando com esse nosso Deus tão digno de ser louvado, porque Ele é maravilhoso, esse Deus. Ele te quer, Ele foi te procurar onde você estava, te buscar, te achou, te trouxe. Veja, como que Ele... A gente tem que pensar nisso. Nós nunca nem estávamos pensando em Deus, nem sabíamos. Estamos lá levando a nossa vida, achando a Deus, qualquer coisa, nuvem é Deus, sei lá, né? E de repente nós nos encontramos com Jesus. Olha, Ele trabalhou bastante, viu? O Espírito Santo, para que nós pudéssemos chegar nesse lugar aonde está o nosso Deus. Esse lugar aonde nós pudéssemos entregar a nossa vida com confiança. Porque quanto mais você se aproximar desse Deus, quanto mais você tiver tempo com Ele, é o que você vai querer, porque só Ele te satisfaz. Tudo do mundo, um entretenimento, uma reunião, algo que você conquista é bom, mas nada preenche os vazios do seu coração. Nem uma pessoa, nem a sua família preenche os vazios do seu coração. Mas o nosso Deus, Ele tem a capacidade, o poder de ir no lugar onde ninguém pode ir. Então, Ele nos satisfaz, por isso que Ele é a vida. Então, vida é Jesus. Nós só temos vida quando nós temos Jesus. Senão, é que nem está andando aí na rua, esse povo todo que não conhece Jesus, que não aceitou Jesus, para Deus são pessoas mortas. Porque se elas forem chamadas hoje, no instante, não se aceitaram Jesus, são pessoas mortas. Nós temos um espírito nascido de novo. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E o Senhor ainda tem muito mais para nós. Ele abriu, sabe, todo o reino dos céus para nós podermos usufruir e reinar, não no céu agora, porque o céu já é nosso, nós nascemos de novo, mas é para nós reinarmos aqui na terra. O duro é aqui. Então eu nasci de novo e agora eu levo uma vida miserável. Cadê esse Deus? Onde vai ter um abismo entre eu e Deus? Não. Nós não somos aquele homem rico que morreu sem Deus e foi para o inferno, que Jesus mostrou, não é? Foi para o inferno, porque havia uma separação mesmo, porque ele nunca quis saber de Jesus. Nós não, nós nascemos de novo, nós somos que nem Lázaro, né? Aquele que se deteve em Deus a vida inteira. Então nós estamos na presença, né? Agora não é mais do pai Abraão, porque agora nós já entramos na glória eterna de Deus, porque Jesus veio trazer todo o sacrifício, fez para que nós pudéssemos ter hoje o reino de Deus. Viver na vitória do reino de Deus. Você tem que meditar essas coisas. Porque se você vai estudando a Bíblia, ele vai abrindo isso para você. Que você não é uma pessoa que está andando sozinha aí na rua, com problemas, com dificuldades. Porque enquanto nós somos autossuficientes, enquanto nós fazemos o que Adão e Eva fizeram, deixaram Deus de lado, que é isso que foi o próprio Lúcifer fez, deixaram Deus... Não, eu quero o meu trono acima de Deus, porque eu que vou ser Deus. Não preciso desse Deus. Deus criou ele. Deus criou ele, senão ele nem existia. E olha o orgulho, a exaltação própria, né? Eu, que vou ser, não preciso nada de Deus. Olha lá, caiu. Deus precisou criar o inferno por causa dele. E de todos que seguiram ele, e de todos os que fazem a mesma coisa. Agora, nós nascemos de novo, o Espírito Santo está no nosso espírito, nos protegendo, ajudando, ainda que a gente ande no mundo, assim, tipo, eu estou fazendo minhas coisas, não estou buscando Deus para me orientar, ainda que eu esteja fazendo isso, eu nasci de novo, se eu não rejeitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu ainda estou salvo, mas eu sou uma pessoa que está fazendo o que Adão e Eva fizeram com uma independência de Deus. Isso não pode acontecer na nossa vida. Nós temos que, todas as atitudes têm que ser debaixo da direção de Deus, para dar tudo certo. E ainda assim nós somos tentados, somos afligidos, né? E somos
provocados com as setas e dardos do inimigo. Mas ele dá a graça para a gente ficar fora. Por isso que é preciso ter oração. E oração diária. Deus falou para nós orarmos. E é isso que eu vou trazer aqui hoje. Como que nós vamos combater na nossa vida a ansiedade? Com oração. Deus não falou, você está ansioso, meu filho, minha filha? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu vou cuidar de você. Então, isso é independência de Deus, quem está ansioso. Você não está deixando Deus cuidar de você. Porque se você deixar, você fica nessa paz, uma coisa boa. Nossas promessas, ele vai revelando para você as promessas que estão no livro. Você acha que você vai ler esse livro aonde? É no Espírito, foi o que eu ensinei ontem. Quem não esteve ontem aqui, vai pegar esse ensino, vai estudar. É assim que ele vai revelando o livro, que ele vai falando das promessas dele para você. Você vai fazer isso, você vai ser isso, eu vou te dar isso. Foi o que ele fez com Abraão. E Abraão não podia nem imaginar aquilo que ele estava falando. Mas Deus foi colocando a visão dele, Deus, em Abraão dentro. Por isso que Deus hoje fez uma promessa aqui. Essa promessa da casa aqui é forte, hein, gente? Me diga. Meu Jesus, pelo amor de Deus. Como nós ficamos falando o dia inteiro, né? Pelo amor de Deus. Então, ele deu a visão dele. Pois eu até consegui ver por você. Agora, você vai começar a adorar a Deus e vai falando, o Senhor me falou essa palavra. Ele vai gerar a visão aí dentro. E você vai ver. A hora que você vir aqui, você vai tomar posse fisicamente. É assim que é. Não tenha medo, porque é isso aí. Deus falou para Abraão, escuta, você vai ter filho. Ele nasce com a velhice. Sara, até lá atrás da cortina, assim, deu maior risada. Imagina, já passei da época de ter filho, como é que é isso? E ela teve com 90 anos e ele com 100 anos. Porque Deus precisou gerar nele, com a palavra de Deus, é igual uma gestação mesmo. Porque está gerando, a palavra de Deus gera. É uma semente que vai gerar a visão de Deus dentro de você, para conceber e dar à luz. Então, não tem falta de esperança, é com a esperança. A esperança age na fé. Lembra que nós estamos aprendendo isso aqui? A esperança age na fé. Então, você começa a ter força, porque a esperança te dá força. Quando você não tem esperança, por isso que tem um ditado aí, que a última coisa que morre é a esperança. Morreu a esperança, tchau, né? Até logo você está no buraco, né? Mas não é o caso. A esperança age na fé, porque você vai adorando a Deus, como nós estávamos fazendo aqui, e aí você vai tendo esta revelação. Ele vai falando com você, eu vou te dar isso. E você pode falar na adoração o que ele prometeu. O Senhor prometeu, eu recebo, me dá a visão. Se você não consegue, fica assim, ó, porque ainda está muito carne, muita alma. Então, na adoração, ele vai gerando isso. Na oração em línguas também. Está lá 1 hora orando. Vai, Senhor, me dá a visão. O Senhor fez essa promessa. Deixa eu ver. Gente, que revelação. Fala, gente. Ele já não te deu tantas promessas? Não, você pegou num envelope e pôs lá no cofre da tua casa. Beleza, enterrou no jardim. Esqueceu? Não vai acontecer. Porque tem que abrir o livro e ficar contemplando. E essa visão aqui. Está valendo? Vocês estão entendendo como é que vocês vão orar? Aleluia! O Espírito Santo me ajuda. Porque é sobrenatural. Você vai ter que entrar nessa. Quando você entrar nessa, você entende o que eu estou falando aí, você vai aproveitando cada vez mais. Porque não tem esse negócio de repetição. A palavra de Deus é um tesouro que está enterrado tão fundo, mas tão fundo, que o Senhor disse que tem que cavar na rocha. Porque quanto mais você cava, mais você vai vendo brilhantes, você vai vendo pedras preciosas, mais riqueza. É isso que é a palavra de Deus. Quanto mais você fica lá, mais riqueza você vai enxergando. É isso aí. Então, desânimo, aqui, gente, desânimo é falta de esperança. Você levanta desanimado, é lógico que você está lá dormindo, o diabo está do lado ali, porque é uma competição, né, de Deus com o diabo. O anjo está, mas o diabo também está, mas é livre-arbítrio.
Se você está firme, o anjo até vai espantar aquele diabo que está lá. Mas você tem que estar em oração, com a palavra. Senão, você acorda, ai, não sei porque que eu morro. Tem gente que ainda falando isso, credo, que horror. Olha, o diabo quer matar, acabar, tirar os sonhos da sua vida. Pelo amor de Deus. Não é segunda-feira, não sei por que é segunda. Não dá para pular a segunda, porque terça vai ser a segunda. Então, você entendeu, né? Entendeu a piadinha? Então, não dá, gente. Nós temos que acordar. Você tem que acordar bem. Isso é fruto do dia de ontem, porque hoje nós estamos orando o nosso amanhã, meus queridos. Assim, hoje eu estou bem com Deus, amanhã, quando eu acordar, a força está comigo para eu já enfrentar também. Agora, se eu não oro, então eu vou falar sobre a oração hoje. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5. E a Bíblia é bem enfática aqui, que nós temos que orar, tá? E aliás, é para nós orarmos para tudo, só que nós precisamos saber orar. Para quê, como? Você tem que saber que jeito que você vai orar. É o Espírito Santo que vai te revelando. Você viu que hoje ele já falou que ele quer te dar mais gente. Você está mais cego do que sei lá o quê. Você nem tem visão do que Deus quer te dar. Ele deu a visão hoje, através da minha boca. Então, você vai orar em cima dessa visão. Então, você tem que saber o que você vai orar. Dentro da sua necessidade, tá? Porque está escrito aqui na palavra que muito vale a oração do justo. Então, vamos ver, Tiago, versículo 13, vamos ver aqui. Ele já está falando aqui a importância da oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, ele está falando a importância da oração. E depois no 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Gente, não é pecado nenhum você pedir para alguém ajudar te orar por você quando você está doente. Ainda mais, sei lá, você pegou aí qualquer coisa, você ficou tão fraco, você até foi para a cama, deitou. Mas você não pode chamar um presbítero da igreja, alguém de confiança da igreja, para ir lá orar com você? Por quê? Veja, gente, que as pessoas, elas são extremistas. Quando você fala, é para você orar, você já tem o poder, então ninguém mais, quereré. Não é assim. Mas também não é toda hora, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Aí também, gente, é 8,80, não é... Você tem que entender isso. Chegou uma hora que você não está aguentando. Aqui no culto, Deus... Por isso que você tem que vir aqui na igreja. Porque na hora do louvor, na hora do ensino da palavra, Deus está falando direto com as pessoas. E se você vem aqui, Senhor, eu preciso. Senhor, vem falar comigo hoje. Eu estou precisando de uma palavra rema. Por favor. Eu creio que eu vou receber. E você vai receber. Porque tem unção aqui. O ministro tem que estar ungido, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E vocês sabem que aqui acontece. Então você vem, Deus vai falar com você. É tão maravilhoso. Então aqui Tiago, ele assegura que quando nós oramos com fé, nós temos que estar unidos com a fé de Jesus, de Deus. Porque ele diz assim, e a oração da fé. A oração da fé, que é a nossa fé junto com a fé de Deus, para nós recebermos o que nós precisamos. Se é cura física, sei lá, mental, libertação, seja o que for. Nós temos que ter a fé, numa fé de Deus, que é o quê? São as obras de Jesus, que ele fez para nos salvar, para nos redimir. Redimir quer dizer, gente, tirar tudo o que era horrível da nossa vida, todo mal. Nós somos redimidos. Está valendo? Então, a oração da fé. Por isso que a gente tem que fazer com fé. Sabe que quando Deus dá uma palavra, e principalmente de cura, você tem que acionar o seu espírito. Eu recebo a cura, eu recebo essa promessa. Eu recebo. Você tem que ir falando e sintonizar. Porque você tem que pôr a sua fé ali. Não, você não pode deixar o seu pensamento solto. Porque o seu pensamento, uma hora você olha para lá, outra hora... então, isso aí que não tem fé. Isso aí é falta de fé que você não vai receber. Mas você tem que acionar aqui o seu espírito. Tá?
Eu creio e recebo, eu creio nas suas promessas. Eu recebo. Você vai falando. Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá? Então, por isso que Deus diz que é para nós orarmos, porque nada pode parar a nossa oração. Você não pode deixar nada na sua vida parar a sua oração. Não aconteceu o que você esperava? Uai, mas você tem que enfrentar quem está bloqueando. E que situação dentro de você está bloqueando, de repente? Então, continua orando, porque Deus é fiel. Ele mostrou aqui que ele é fiel, porque ele está ouvindo a oração, foi falando para um, para outro, eu vou fazer isso, estou valendo isso, você está orando. Você está sabendo, você está sendo tocado. Ele ouve a oração. Quando você vai orar, você tem que ter certeza que ele está com você, porque você não precisa ver, você tem que crer. Não é assim que é? Tá? Então, oração da fé é crer e receber, foi isso que Jesus falou, né? Creia e receba, e essa é a oração da fé. Então, esse é o primeiro tipo de oração, é a oração da fé. Você tem que crer, porque veja quanto tempo que levou para Deus lidar com Abraão, com a mente dele, com a visão, para ele crer, ser justificado, porque ele foi justificado pela fé. Porque Jesus não tinha vindo ainda, ninguém era justo, mas ele foi pela fé. Então, se nós somos fé, nós estamos dentro da justificação de Deus, então não tem condenação de pecado. Que demais, né? Viu? Você vai buscando mais, o Espírito Santo vai te revelando. Então, veja Mateus 18 agora. Então, esse é o primeiro tipo de oração, é a oração da fé. Você tem que orar com fé. A pessoa, você ora para mim, mas você tem que crer com o Espírito, não é com a cabeça. Eu até senti bem, mas quando eu cheguei em casa eu estava tão mal. Ué, porque você está crendo nisso que você está sentindo, não é para você andar nos 5 sentidos. Não, diabo, não vem não, porque Deus ouve toda oração. Nossa, eu recebi tanta coisa, cheguei em casa, foi um terror, foi um terremoto. Nossa, o Deus falou que Ele me deu paz. Eu acreditei, fiquei tão feliz que Ele falou que ia resolver tudo. Cheguei na minha casa, uma guerra. Não resolve. Não está com a oração da fé. É lógico que vai ter guerra. Porque você vai vencer isso com a promessa e com a oração que Deus ouviu. Ele já está agindo, agora Ele está te dando autoridade. Falar, aqui não, diabo. Você vai orar, você não vai espantar a minha oração. Você não vai, eu que vou te espantar. Pode sumir daqui. Porque essa oração já foi respondida. Já foi feito. Já existe a paz dentro da minha casa. Era assim. Quando eu comecei a ministrar, a tocar violão e tudo mais, as pessoas vinham atrás de mim, porque elas eram tocadas naquele momento. Eu não pregava a palavra, eu só tocava e era ungido, como vocês viram que é. E aquelas pessoas eram tocadas. E no fim, era a única coisa ungida que estava tendo ali, era aquilo. Aí elas vinham até mim. Então, meio que assim, não era escondido, não podia, porque eu não posso atravessar a liderança. Mas a liderança que não tem o Espírito Santo não aceita. Quem está com o Espírito Santo. Então, eles barram na hora, cortam o pescoço da pessoa. Mas, olha, não sei o que, eu recebi muita gente na minha casa. E pessoas foram curadas N vezes. De tudo que vocês imaginarem. De tudo e mais alguma coisa. Mas, quando eu saía, por exemplo, ou até chegava aí na casa de alguém para orar para uma situação, eu com a minha mãe, a gente fazia isso. Mas não estava com medo do diabo, não, porque eu tinha todo dia oração. Mas, de vez em quando, levantava um trupé lá dentro da minha casa, pelo amor de Deus. Porque o diabo queria me amedrontar. Mas eu nunca tive medo. Então, já está feito, não adianta. Eu sei, Deus me dá força. Porque se eu não tivesse força, já tinha caído. Então, veja aqui, Mateus 18, versículo 18 a 20. Olha só, esse aqui é o segundo tipo de oração. Em verdade vos digo que tudo, pode grifar aí na tua Bíblia, tudo, grifa bem mesmo. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Por isso que é bom a oração de concordância. Ô, irmão, vamos orar comigo? Ô, irmão, vamos orar comigo? Dá a mão, vamos orar. Gente, isso é poder. Tá? Isso é o que Abraão fez com aquela as aves de rapina que vinham roubar toda
os animais que estavam lá sendo queimados, né, no altar, oferecidos para Deus. Eles iam comer tudo. Não era, pois era para Deus. Então eu expliquei que os corvos, sei lá, a águia, é o diabo. Vem roubar as coisas de Deus que estão em nós. Concordância, inclusive, na oração. Não, nós não podemos deixar. De jeito nenhum. Você tem que orar com uma pessoa que você confia. Para você entregar essa situação, uma hora comigo. E Deus faz. Então é muito bom. Deus faz, não é maravilhoso? Então ele está dizendo aqui, ó, se você concordar, Deus, meu Pai, está nos céus e Ele vai conceder. Ó, que demais. Ora comigo. Aí é isso aí que eu disse. As pessoas ficam assim com medo de pedir uma oração. Está numa situação tão delicada e tem medo. Ora comigo por isso. Pô, não, vamos. Deus ouve. Porque a pessoa que tem o amor de Deus, ela tem discernimento de como fazer uma oração em relação à situação que está sendo apresentada, para ser ouvida. Então, 2 em concordância é muito válido. Não é nada pecado, não quer dizer que você é fraco, não tem nada a ver isso. Sabe, que você é autossuficiente, está aqui na Bíblia, a gente precisa. Tá? Então, é isso aí. E depois no 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso, olha que demais. Ele está junto. Então, é óbvio que nós não vamos concordar com tudo, tá? Tem que ter discernimento, porque tem coisa que não é para concordar, né? Derrubar os outros, sabe? Tirar competição, sei lá, gente, tem maldade. Vocês têm que ter discernimento. Vocês estão me acompanhando? Então, mas para coisa boa que da sua vida, tudo que você precisa de curas, você precisa, sabe, sei lá, tem coisas financeiras que você tem que receber, ou o seu trabalho, coisas certas, casamento, família, coisas certas, né? Mas pecado nós não vamos orar. Então é isso aí que eu quero que vocês entendam, tá? Então, se nós concordarmos dentro do que está na palavra de Deus, estamos unidos com as promessas. Aí, amém. Então, o segundo tipo de oração é a oração de concordância. Bárbaro. Então, 1 Pedro 3,7, vamos lá. Nós vamos ver alguns versículos para a gente estudar um pouquinho a palavra, então. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 7. Porque Deus não quer que você pare de orar, amém? Tá difícil? É aí que você tem que orar, porque, escuta, veio um monte de inimigo aí na tua vida, para te parar. Não, você vai orar. Resiste. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aqui está falando de maridos, mas vamos falar de casais, marido e mulher. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Bem, aqui eu não vou explicar tudo agora, mas não tem nada a ver que a mulher é coitadinha, que é fraquinha, que não sei o quê. Cada um tem a sua posição dentro de casa, tá? Como casal, a mãe, as obrigações dela, o pai, o marido, tudo lá dentro. É que hoje em dia ficou muito diversificado, ficou tudo mudado pelo que o Satanás fez nesses séculos, até chegar agora nessa condição, que ele quer destruir as famílias. Mas essa é a visão de Deus. Para estar certo, marido e mulher, eles têm que estar em concordância. O marido tem que respeitar a esposa e a esposa tem que respeitar o marido. Isso aí, não, mas é que eu não vou ser trouxa, que não sei o quê, porque hoje o feminismo, né, não precisa nem marido, né? Então daí, bom, isso aí é outra história, gente, que não tem fim, que o diabo conseguiu fazer, é arrepiante. Mas vamos lá, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. É óbvio, gente, que a mulher, fisicamente, ela é mais fraca que o homem, mas não é, espiritualmente não tem nível, é igual, porque espírito é igual, mas fisicamente é. Agora, um homem decidiu que é mulher e vai jogar com as mulheres. E pode. Aí a mulher resolveu que ela é homem, ela vai jogar futebol no meio dos homens. Não vai dar certo, porque do homem lá já derruba a mulher. Por mais que ela queira ser homem, ela não é. Vocês estão acompanhando? Tudo dentro do certo.
tá bom? Então, frágil é isso, é físico da mulher é mais fraco, tudo. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, nós queremos, o casal é importante, para quem é casado isso, quer que as orações sejam respondidas e sejam eficazes, tem que haver concordância entre o marido e a mulher. A esposa e o marido, ok? Isso é muito importante, tem que estar... É óbvio que a esposa e o marido não vão concordar com tudo se algum está extrapolando. Amém? Tem que entender isso. Vocês estão acompanhando? Amém. Porque não dá para explicar tudo isso, tá? Então, porque se não tiver um deles, se a esposa não tiver em concordância com o marido e o marido com a esposa, porque os dois têm que ser crente aqui, né? Se não é, porque se converteu depois, porque esse que seria o certo, né? Converteu depois. Porque se é convertido, você tem que arrumar o parceiro ou a parceira cristã, ok? Não pode sair fora disso, porque vai entender o que é Jesus. Então, se, por exemplo, um dos dois não está em concordância, entra um empecilho para a oração. Então, você está orando, o outro está barrando. Então, você vai ter que crescer muito espiritualmente para você poder receber de Deus, porque tem um empecilho lá. Então, por isso que tem que os dois estarem juntos, tá? Para receber a resposta da oração. Então, é bom aprender que tem que estar em concordância, tá? Então, aqui a gente pode pôr membros da família que oram juntos. Estando em concordância, Deus abençoa. Então, vamos ver Filipenses 4 agora, vamos ver o terceiro tipo. Então, concordância é o segundo. Então, Filipenses 4, nós vamos ver aqui o versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse é chave isso, né, gente? Essa palavra. Porque a gente se pega ansioso ou não. Porque nós temos uma alma, né? Emoções que às vezes elas fogem de nós, porque ficamos ansiosos. Mas vamos ver isso aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graça. Porque se a gente fizer isso, no 7 ele diz, você vai ter paz. Se você está fazendo corretamente a sua oração, de petição correta, você vai ter paz, porque você vai entrar na confiança, que é o que nós temos que ter, confiança em Deus. Mas confiança nós adquirimos, obviamente, pela palavra, com a oração, mas a adoração. Você viu como é o mover dele na adoração. Você vai se entregando, você vai se entregando, e você vai tendo confiança, porque ele vem. E ele mesmo vai agindo para bloquear essa ansiedade. Isso é maravilhoso. Então, os pedidos de oração, esse daqui, é muito importante, ele falou aqui de petição, súplica, petições e súplicas, mas tem que ser com ações de graça. Vamos ver como que Paulo fala em Romanos, porque aqui ele está ensinando aqui como que a gente vai orar. Fazer essa oração de petição. Porque nós temos que fazer petição para tudo. Não é assim que existe documentos de petição, né? O nosso vai ser sempre dado ok, Deus, se nós estamos paralelos com a palavra. Então, Romanos, capítulo 1, aqui ele falou para não ficar ansioso, né? Por nada e fazer as petições. Vamos ver uma petição que Paulo mostra aqui para nós no versículo 4, deixa eu ver aqui, Romanos, capítulo 1. Versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Tá vendo? É petição. Está orando para Deus, para fazer algo, para ir em alguma coisa. Está esperando Deus abrir o caminho. Está valendo isso? Por isso que eu fui 12 anos lá nos Estados Unidos, 3 vezes por ano, nas conferências do pastor Vieira, para aprender tudo isso que eu estou ensinando aqui. Mas eu orava todos os dias. Eu chegava de lá, chegava às vezes no domingo, às vezes era na segunda.
Então eu chegava, ia desmontar a mala, fazer tudo, blá, blá, blá. Fim do dia eu já ia começar a orar. E todos os dias, até o dia de eu embarcar, eu estava orando para eu ir para a conferência. Primeiro, que era a vontade de Deus. E segundo, que eu tinha que estar na condição da vontade de Deus. Então, não é assim, não é porque é vontade de Deus que você não vai fazer nada. Você está entendendo? Você tem que orar todo dia. Até para vir na igreja, senão você não vem, meu filho. Na hora que você... Eu gostei outro dia, eu vi lá, acho que foi no Instagram. Olha, como que você vai se livrar de certas pessoas que vêm bem na hora que você tem seus compromissos? Blim, blom, a pessoa já está com a bolsa. Oi, eu estava saindo. Mas você não vai ter coragem de fazer isso, né? Você não vai ter coragem, porque você é muito educado, muito social, e aquela pessoa é muito importante. É mais importante que Jesus, porque você não chegou nesse lugar ainda. Porque senão você fala, olha, eu vou para a igreja, ela, tchau. Vazava correndo. E nunca mais vai ver. Experimenta fazer isso, bem na horinha. Vamos para a igreja, é maravilhoso lá, Jesus está lá. Você já conhece Jesus? Ai, é tão bom. Ai, é que eu tenho um compromisso. A pessoa vaza. Você, graças a Deus, vou para a igreja mesmo. Tá bem? Então, você vê, é uma petição. Deus me abençoou porque eu orei todos os 12 anos, até o dia que Deus falou, agora chega, você não precisa ir mais. Fui 3 anos no Japão, levei o pastor David, 3 anos. E nesse meio tempo, ele falou, você não vai, né? Eu falei, eu não vou, porque agora você vem aqui 3 vezes por ano aqui no Brasil, e nós estamos indo 1 vez por ano lá no Japão, então eu não vou. Porque Deus falou, agora chega. Não vai, porque vai acontecer... eu entendi mais ou menos, não ia ser bom para mim. Eu tinha vingança lá dentro para me pegar, entendeu? Então, é isso aí. Se você tem o Espírito Santo, você pode evitar muita encrenca na tua vida. Com petições e orações. Tá valendo? Porque você quer se aparecer. Ai, eu estou levando ele para o Japão, vou lá para me aparecer para 1000 pessoas que vinham do mundo inteiro. O diabo me pegava um laço no meu pé e... Tá entendendo? Oração de petição. Então, vamos voltar agora a Filipenses de novo, capítulo 1. Oração de petição. Aqui nós vamos ver o versículo 4, Filipenses 1, versículo 4. Ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, ele, né? Em todas as minhas orações. Tá? Faz súplicas pelas pessoas. Nós temos que orar também pelas nossas necessidades básicas. O que você está precisando de um básico? Você tem que saber orar. Você está na presença de Deus, você está lá se apresentando. Porque não é porque Jesus falou assim, olha, Deus, seu Pai, sabe tudo do que você precisa, não quer dizer que não é para você pedir ou apresentar. Você tem que entrar nessa. Você está na presença dEle, adorando, obrigado, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o agradecimento entra aí, por essa necessidade que você é o meu provedor. Ou então, eu entrego tal pessoa nas tuas mãos, meu Pai, para que esta pessoa receba o que ela está buscando, que aconteça na vida dela. Então, é isso que ele está falando aqui, porque as necessidades básicas estão lá em Mateus, capítulo 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que não é para orar, que na verdade é um modo de vida. Cada versículo daquele é um modo de vida, que é Pai Nosso que está nos céus. Isso aí resolveu a vida de alguém? Não, então. Não é isso, né? Isso é uma religião, mas cada versículo é Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. É isso aí, as nossas necessidades. Você tem que saber como que você vai orar para não faltar nada para você. De tanto ler a Bíblia, o Senhor me instruiu naqueles momentos que eu confessava a palavra, que está em Salmos e em outros lugares, inclusive, que eu orava, Senhor, eu te louvo e te agradeço pelos celeiros da minha casa estarem abarrotados para a minha casa e para quem estiver precisando para eu dar. E o meu lagar de vinho é transbordante. Ô, gente, é isso aí, e é. Até chegar lá você tem que fazer. Tá? Então, não é para você viver essa vidinha, está faltando a oração correta. Então, Jesus ensinou isso.
Porque é Deus que nos sustenta, você tem que entender. Tá bom, você tem o seu emprego, sei lá, você tem o seu rendimento, não sei o quê, mas não é isso que te supre, porque daqui a pouco ele não é suficiente, ou acontece alguma coisa. Agora, Deus tem que abençoar essa provisão, que talvez ele que tenha trazido. Tem que estar abençoada a sua provisão, para você não perder, porque o diabo não vem tirar. Então, você tem que saber orar. Vocês estão me acompanhando? Não, mas então o que eu vou orar? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Uai, gente, você tem que entrar na presença de Deus, essa adoração que nós fizemos aqui. Orar em línguas. Ele vai te ensinar, ele vai começar a mover na sua vida. Depois você vai adorar a Deus, depois você vai... Me ensina a orar, Espírito Santo. Qual que é a sua necessidade? Você tem que apresentar para ele. Isso é maravilhoso, tá? Então, nessas orações que nós fazemos da petição, que nós entregamos um pedido para ele, nós recebemos porque nós temos relacionamento com ele. Ele não está segurando, vai acontecer. Puxa, parece que a minha oração não chega lá. Não sei por que eu não estou recebendo. É porque você tem que ficar orando. Deus está se movendo em várias áreas da sua vida e de outras para te abençoar. Você não entende? Demora até encaixar. Imagina que eu mudei para Alphaville em 1994, janeiro. Só no ano de 2000, o que nós pegamos aqui? Você pede aqui, né? 2022. Só no ano de 2022 que ele me deu o prédio da igreja. Né? Com uns 30 anos aí. Então, vocês estão acompanhando e você está reclamando o quê? Você esperou 30 anos já? Já orou 30 anos por uma situação? Você tem que ter a visão, as coisas de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, Deus vem. Ele vem para atender as nossas necessidades. Ele vem. E se você ficar na presença dele, ele vai mostrando o que ele quer te dar. Porque às vezes você está com aquela mentalidade muito pequena, limitada, e você está pedindo migalhas. Deus quer te dar mais. Por isso que a oração em línguas vai abrindo horizontes com a palavra. Mas eu orei errado. Aí nós compramos um super apartamento na Avenida Higienópolis, esquina com a Rua Sabará. Um por andar maravilhoso, chiquérrimo, lindo, 3 garagens, coisa deslumbrante e tudo mais. Aí o Fernando falou assim, olha, ele tinha comprado para mim, acho que era um Monza naquela época. Foi 1987, perto de 88. Era um Monza 0, muito maravilhoso, adorei, tudo lindo. Ele falou, olha, vou ter que vender esse carro aí para completar o valor. Eu falei, mas eu fiquei tão contente, porque Deus tinha me mostrado o apartamento que ele ia me dar. Eu vi. Quando eu entrei, eu falei, esse acabou. Aí, Deus fez todo o negócio. Aí eu falei, tá bom, Fernando, qualquer chimbica, velho, tá bom. Não é que eu recebi uma chimbica, velho? Pô, caramba. Então, palavra tem poder. Era um Passat azulão, bonito até, mas o cara deixava lá, na frente do prédio da minha mãe. Ele morava no prédio da minha mãe. Ele bebia, era um judeu até. Ele bebia, deixava o carro dele, que era novo, ficou velho, né? Entrava chuva, aconteceu mil coisas. Mas estava meio detonado, mas, não estava sabendo que estava tão detonado. Não, o Fernando comprou, mas foi o que eu falei. Eu falei, pode vender, Fernando, qualquer chimbica velha tá ótimo. Bom, minha filha, aí o carro estava com o tanque furado. Aí eu ia subir assim a ruazinha para entrar na Avenida Higienópolis para levar a Denise lá na escola, que ela estudava no Sion. Aí o carro... E eu falava, filha, ora, ajuda a orar, minha filha. Eu tinha 4 anos. Ora, filha, ora. Mas daí não ficou pouquinho tempo só. Isso aí ficou uns meses. E pronto, já foi embora, já veio o carro novo. Deus fez. Então, gente, petição certa, pedido certo, não pode ficar orando qualquer chimbica. Ou sei lá, uma égua velha aí, qualquer coisa, um cavalo velho, eu vou andar de charrete, qualquer coisa. Não, é o que você vai ter, então. Então, cabeça pobre, né? Deus não tem cabeça pobre. Ele é o dono de tudo. Você tem que entrar na de Deus.
Veja a mente limitada do mundo que nós recebemos. Então, vamos ver agora Lucas 11. Isso aqui é importante. O que acontece aqui agora? Então, aqui, logo depois que Jesus fala aqui sobre a provisão de Deus no versículo 3 de Lucas 11, que o pão nosso de cada dia Ele nos dá, ele já vem no versículo 9, depois que ele ensina que Deus nos supre, versículo 3, veja o 9, logo depois. Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, é com fé. Você tem que orar com fé nas petições. Olha que demais. Gente, Deus quer te levar para um lugar, você não tem fé, você não tem visão. Você tem que deixar. Deus foi me levando assim, ó, na minha vida. Lá em Higienópolis, foi levando. Até eu chegar aqui. E depois cheguei, fiquei 15 anos numa casa, 15 anos na outra. Até que Deus me levou para o apartamento. Ai, que absurdo. Porque a pessoa tem ilusão na cabeça de casa. Eu estou indo onde Deus me manda. Não quero casa, não. Tá muito bom o apartamento. Porque casa para quem? Eu vou agora sair daqui, fazer um churrascão, levar vocês lá? Não vou fazer, gente. Eu não estou nem com força de fazer isso. Não estou. Quero sossego, quero tranquilidade. Estou precisando fazer isso. Tá valendo? Então, quem não tem o que fazer, tá bom. Para ter ideia, quer, tudo bem. Olha. Se quiser, pode até. Não é pecado, não. Mas não é o caso. Não é o meu caso. Então, porque ele diz aqui no versículo 9, pedi e dar-se-vos-á. A oração de petição, ok? E buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, gente, a voz da fé é agradecimento. Você quer saber que jeito que é fé? É agradecimento. Você está crendo que você já tem. Você está crendo. Não importa que não chegou. Você está crendo, vai chegar. Eu não estou aflita, vai chegar. Acabou? Está já na porta aí, ó. Está vindo. Não quero saber, está chegando. Para mim esperar mais um pouco. Tá tudo ok. Já está feito, vai chegar. Vai chegar. Tá? É isso que é confiar em Deus. Porque vai acontecer. Você chega nesse ponto. Você não está aflito, você não está ansioso. E você nem está dependendo tanto, porque já tem. Então você já está em paz. Olha que demais. Oração faz isso, você vai chegar lá. Vai treinando na tua casa. Tá? Então, é óbvio que nós devemos, inclusive, pedir ajuda a Deus para as coisas acontecerem, com agradecimento. O Senhor me ajuda, como que eu tenho que fazer? Vem em meu auxílio. É maravilhoso, porque isso nós nos colocamos numa condição de submissão a Deus. Isso é importante. Então, Tessalonicenses 1, capítulo 5. Isso aqui é maravilhoso, gente. Olha só isso aqui agora. Está servindo? É para não parar de orar, hein? Mais uma vez. Mas você tem que, sabe, gente, orar é você se centralizar seu pensamento em Deus. Você ficar focado em Deus. Não é você deixar o seu pensamento fora. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz, vamos 16. Regozijai-vos sempre. Não parece que a gente vê isso, né? Mas mesmo na dificuldade, porque, gente, a condição desse homem, desse servo de Deus, né? Tantas dificuldades, provações que ele passou, testes, e ele ainda diz isso porque ele conseguiu chegar nesse lugar. Você tem que saber chegar nesse lugar. Estar alegre porque Deus está no seu coração. Isso é maravilhoso. O 17, orai sem cessar. Pode grifar isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, ele está falando aqui de oração. Primeiro que nós vimos lá, que não é para ficar ansioso. De jeito nenhum. Porque se você está ansioso, você tirou Deus fora. E depois, por que você está ansioso? Porque você está focando o seu problema, a sua falta de capacidade de resolver, condição que você não tem. Por isso que você está ansioso. Mas não é a sua condição, é a dele.
Ele te capacita, ele que te traz. Ele faz acontecer, porque é você que vai ter que dar o passo. Aí depende de você na hora do passo. Mas é ele que está capacitando. Então você tem que ouvir para dar o passo. É maravilhoso isso. Dá uns frios na barriga de repente. Fala, não, agora chegou a hora, eu sei que eu tenho que fazer isso. Ah, mas será que não dá para você fazer? Porque eu que tenho que fazer? Não, é você. E a gente quer tirar o corpo, até nessa hora. Porque não é fácil. Porque você está assumindo uma responsabilidade com confiança no que Deus vai fazer. Estou te dando uma dica, mas na hora você vai entender. Então, veja aqui, ele está dizendo, orai sem cessar. Então, nós temos, para aprender isso, nós temos que aprender a lançar as preocupações e tudo sobre o Senhor. Oração sem cessar, é isso, mas eu vou explicar melhor. Então, veja 1 Pedro, capítulo 5, que é bem conhecido. Porque às vezes eu falo certas coisas aqui, você fala, sei lá o que é isso. Mas eu estou falando, mas vai chegar um dia que você vai entender, porque você vai chegar nesse lugar. Então, por isso que você tem que ir ouvindo, porque quando você chegar lá, você fala, ih, é isso. O Espírito Santo vai te lembrar. Então, veja aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele cuida de você. Então, tem muita gente que está dia e noite lutando com essa condição na própria vida, né? Ansiedade, preocupação, medo, sabe? Isso, sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque a mente não está no Senhor. Tá? Por que você está ansioso, preocupado, com medo, aflito? Ai, aquela coisa, sabe assim? E vai, mas o ar chega só até aqui, não vai lá onde tem que ir. Sabe isso? Às vezes você escuta a pessoa suspirando tanto, tanto. Um dia eu estava com isso aí. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, já fui para aula de inglês e tudo mais. Quer ficar me enganando? Hoje é dia. Blá, blá. Eu era aqui no berço, 2 minutos. Bah! O que acontece? Aí estava só eu e a professora, que era assim, individual o negócio. Aí eu toda hora. Gente, porque não era fácil. Aí ela falou assim, Ana Maria, o que está acontecendo? Eu, não, está tudo bem, mas não estava não. Eu estava precisando largar aquilo e ir em casa orar, ficar com Deus. Porque a responsabilidade era muito grande do que eu estava fazendo, buscando, que eu fui buscar nos Estados Unidos. Então é isso daqui, a mente está fora de Deus. Por isso, quando você está assim, você tem que parar um pouco as suas atividades e vai ficar na presença de Deus. Você vai adorar a Deus, porque às vezes você vai começar a ler, se você ainda não está muito enfronhado com a palavra, nem sempre ela vai te ajudar a acalmar. Então começa adorando a Deus, porque aquilo vai. Música sempre é muito bom. Você pode ser com cantado ou só instrumento, como for para você, melhor. Você pode cantar junto, vai fechando o seu olho, vai trazendo a mente, porque ela está rebelde, ela está em ponto de bala. Ela não quer que você se submete a Deus. Isso acontece com todo mundo, tá? Então, fica a preocupação, o medo, a ansiedade é por isso. Então, para com o serviço. Tá muita obra. Sem Deus, te leva para o buraco. Tá valendo? Não se desvia, não. Então, é preciso oração numa condição dessa. A oração serve para isso, ok? Não precisa ficar tomando remédio para você se acalmar. Não sou contra, pelo amor de Deus. Você não vai ficar doido. Você pode tomar, se você precisa, mas você pode ficar livre dele. Se você souber entrar na presença de Deus. Se você souber entrar na presença de Deus, você vai controlar suas emoções, porque ele vem em auxílio. É bárbaro. Você vai dormir em paz, você vai descansar. É tudo tão maravilhoso, tá? Então, em vez de nós ficarmos atentos aos problemas, né? Nós vamos ficar atentos a Deus, para não ficarmos ansiosos. Porque você está atento, ele está maquinando lá dentro, você está muito aflito. Você não pode permitir isso na sua vida. Não estou condenando ninguém, estou abrindo seus olhos, te ajudando. Vai orar, é isso que você tem que fazer.
Você vê que você está aflito, às vezes uma vez só por dia não dá para você orar aquele pouquinho aquela hora. Pega um outro horário para você fazer de novo. Pode ser adoração de novo. Isso aí resolve mesmo, tá? Então, eu mesma, às vezes eu me pego assim, gente, voando a minha cabeça, tá longe. Isso é ansiedade. Por quê? Pelas dificuldades que eu estou enfrentando na minha vida. Por isso que eu sei o que eu estou falando. Então eu me fecho. Não vou ficar com isso não. Então eu fico mais com Deus, até aquilo tudo acalmar. Para eu ficar calma, tranquila, com a paz, porque senão você começa a atropelar as pessoas. Aí é que entra o erro, tá? Você confunde tudo, você anda na carne e acaba com tudo. Então, isso acontece comigo. Por isso que eu vou diante do Senhor. E se nós orarmos mesmo, essa oração vai trazer a vontade do céu, que é o que Jesus falou, aqui para a terra. A vontade de Deus vai ser gerada em você. Continue fazendo a oração. Até você ficar liberto disso tudo, tá? Então, isso aqui tem a ver com o que nós vimos ali em 1 Tessalonicenses 5,17, que orar sem cessar. Então, agora mesmo, nós não estamos orando. Então, orar sem cessar não é dia e noite. Não é essa condição que eu tenho que ficar orando sem cessar. Não, ele quer dizer que é para eu não desistir, não desanimar de buscar Deus, de orar. Não desanime, não desista. Avance. Fique firme nesse lugar. Não deixe um dia sem orar. Você vai ver, a sua vida vai mudar. Buscar Jesus, isso é maravilhoso. É isso que ele quer dizer, orar sem cessar, tá? E a oração de agradecimento também não é para você ficar agradecendo tudo. Por exemplo, eu te agradeço, Senhor, porque essa doença... Te agradeço porque eu nem paguei minha conta. Você está louvando o Senhor, você está agradecendo o diabo, não a Deus. Para com isso. Então, não é tudo que é para agradecer. Eu agradeço que o Senhor me deu força. Eu agradeço que o Senhor está aqui hoje, porque eu tenho a condição de te buscar e você me ouvir e me acolher. Eu te louvo, Senhor. Aí você começa a lembrar desse Deus que te resgatou, que te deu novo nascimento, que você tem uma família, não importa o jeito que está, que você tem, sabe, aonde morar. Começa a exaltar o Senhor por isso e a visão começa a mudar. Então, aquela opressão, aquela coisa ruim vai embora. Agora, Judas, capítulo 1, veja aí, que é o penúltimo livro. Vamos ver o versículo 20, nós vamos encerrar, tá bom? Vocês estão acompanhando? Amém. Não é para deixar de orar. Vocês sabem que a oração nos leva lá, gente. É lógico. Porque aí, às vezes, você não tem vontade, mas o Espírito Santo vem. Você fala, me ajuda, Espírito Santo. Porque, às vezes, não é para você fazer uma coisa que é que nem um ritmo. O Espírito Santo quer que você fique solto nele. Solto. Então, aquela hora que está pesado, é para você... E por que você não relaxa, não põe um... Vai no divã do Espírito Santo. Não é que tem uns aí que tem divã, que você vai lá e paga quanto? 3, 4 mil? Tem, gente. Mas não resolve. Não. Vai com o Espírito Santo. Põe, olha, eu só de ouvir isso aí já me acalma, gente. Sério. Sério, isso aí, aquilo vai tirando aquela opressão, aquela coisa ruim. Você começa a exaltar Jesus. Eu te amo, eu te adoro, Jesus. Você está comigo. Jesus, você não se esquece de mim. Obrigada porque você me ama. Deus, meu Pai. Deus, meu Pai, o Senhor me deu Jesus para eu ter tudo. Espírito Santo, você habita em mim. Obrigado pela paz. Você falou, Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Receba a minha paz, eu recebo a tua paz, Jesus. Entendeu? Você vai fazendo isso. Jesus, você me curou, eu estou sarado. Não importa sintoma, isso é diabo, sai fora. Eu não acredito na doença, eu creio na cura que Jesus me deu. Porque ele disse, se você crê, você recebe. Vai pregando, você está pregando para você. Você está entrando nesse lugar. Ai, você se vê nesse palácio da glória de Deus, com ele, com esse louvor. Gente, olha isso. Essa glória, isso enchendo o seu ser todo.
Comece a mudar a sua fraqueza pela força. Então, às vezes, você não está em condição de ler. Tão agressivo é o ataque maligno. A tristeza, sei lá. Então, isso vai ajudando. E ele vem. Amém? Então, Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, depois de Judas, que vocês já leram, se quiser depois, pode ler todo aqui, para entender por que ele está falando isso, ele dá uma explicação geral aqui daquelas pessoas malignas que andavam nas trevas, né? Todo o mal que eles estavam fazendo, porque não se esqueça, ele está escrevendo para cristãos, mas tinha os infiltrados lá, os enganadores, fazendo-se de cristão e não eram, que andavam nas trevas. Então ele está falando sobre o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, versículo 4, que orar em línguas nos edifica. Porque eu estou falando isso porque às vezes eu vou lá orar, mas eu estou cansada, eu não sei o que é, aflita, o que é? Uma coisa pesada. Porque isso às vezes vem da contaminação das ministrações, isso é óbvio, você tem que saber. Quando você serve o Senhor, você é muito atacado pelo diabo. E se você começa a orar, você também é. Então, é por aí, né? Então, estou cansada, mas eu me entrego no louvor, na adoração, vou comungando essa presença, vou trazendo minha mente para a presença. Isso é oração. Não é fazer mecânico que eu tenho que fazer. Não, agora eu não vou ler, porque se eu vou ler, eu não vou conseguir prestar atenção. Então, é flexível, até que você se sinta bem. Aí você vai entrar, né, dentro da palavra, entende? Então, gente, talvez aquele não seja o momento para você ler, porque fazer mecanicamente não resolve. Tem que ser um envolvimento você com Deus, aonde você se doa e Ele se doa para você. Tá? Porque às vezes acontece, não é? Que às vezes você não está legal, não é? Nós temos carne, estamos aqui, temos emoções. Então não é um ritmo correto, certo, assim definido. Pode variar na oração, tá? Então orar em línguas é muito importante, porque aí nós oramos com um novo entendimento. É o que o Espírito Santo faz quando você ora em línguas. Com todos esses ensinos que vocês recebem aqui, mais os seus estudos, etc., você tem um entendimento agora para orar. É diferente do começo que você não sabia nada, ficar copiando coisas, sei lá. Não é o caso. É envolvimento, você e Deus. Mas você tem que estar sozinho, se envolver com Ele. Então, às vezes, 10 minutos não dá, nem 15. Às vezes vai mais, vai 40, vai mais. Depende de como você está. De quanto que está voando a sua mente. Porque isso acontece, tá? Mas isso é porque está passando por um momento difícil. Então, vem uma pressão forte. E ela fica... Então, nós não vamos deixá-la. Ela não vai tomar conta da nossa vida. Nós vamos trazê-la para Jesus. Diante de Deus. Então, vamos ver Salmo 5 para nós terminarmos. Valeu isso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, o Salmo, esse Salmo vocês podem ler em casa, é maravilhoso. Mas eu vou ler os versículos de 1 a 3. Diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Sabe que salmos são orações feitas. Se você está muito ruim, você pode ler aí sim em voz alta. Você está orando, você está precisando demais. E você não sabe nem o que você vai orar. Já não aconteceu isso? Não sabe nem o que vai orar. Você pode ler alto, prestando atenção, põe sua mente lá. Tudo tem que ser assim. Aí você vai recebendo a resposta da sua oração. Então, olha. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Porque às vezes nós estamos gemendo diante de Deus. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, é isso aí.
nós de manhã é bom orar logo cedo. Antes de nós sairmos de casa, nós temos que orar. Eu não saio de casa sem orar, de jeito nenhum. Quando eu tenho que sair de manhã, por isso que eu levanto cedo, eu já vou e faço minha oração. Porque eu já quero sair numa condição boa, respaldada, para já saber me defender, porque eu vou entrar em lugares, de repente. Depois, sim, mais tarde, daí eu vou fazer outra oração. Então, é muito importante, né, meditar nas coisas de Deus, porque isso também é uma forma de orar. Meditar é pensar profundamente no que Deus diz. Por isso que você tem que ficar pensando, um versículo, qualquer versículo, né? Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que eu clamo. A palavra diz, escuta a minha voz, meu Deus e meu Rei. Pensou você começar a meditar isso e falar? Eu já estou nessa. Em nome de Jesus, sério. Meditar é uma oração também. Em nome de Jesus. Valeu? Então, não deixe de orar. Nunca.